Nesse momento, recebendo aqui nos estúdios da Sorriso FM, o Edson, que é o responsável pela Ciretran aqui do município de Sorriso. Edson, seja muito bem-vindo, feliz ano novo e bom dia também. Bom dia a toda a equipe da rádio, bom dia a toda a população de Sorriso, feliz ano novo a todos. Mais um ciclo se iniciando, né? Então estamos aí mais uma vez para passar informações, puxar um pouquinho do que foi feito no ano passado, fazer algumas projeções, dar algumas informações a respeito de como ficou a questão da documentação para esse ano. E vamos, então, compartilhar essas informações, agradecendo vocês pela porta aberta. Muito bem, a gente consegue já falar um pouquinho das ações, do trabalho que foi realizado ano passado pela Ciretran aqui em Sorriso? Sim, no ano passado o Detran intensificou ainda mais a questão das ações de fiscalização de trânsito, as ações educativas. O número de atendimento de serviço também tem crescido, acompanhando aí a frota, né? No momento, fechamos a frota no final do ano passado com 104.800 veículos. Estamos atingindo, provavelmente na data de hoje, 105 mil veículos emplacados aqui no município. Número bem expressivo. Em Sorriso nós temos aí 120 mil habitantes, né? A gente imagina que já esteja um pouco maior do que isso a população, né? O ano passado, a nossa Ciretran aqui produziu ao total, na questão de veículos, 46 mil processos, né? Tendo destaque aí principalmente as transferências de propriedade, que chegaram a 20 mil, e 4 mil primeiros emplacamentos. Na questão de habilitação, foram 14 mil processos ao total no ano passado, sendo 9 mil provas práticas aí, né, de primeira habilitação, de mudança de categoria, adição de categoria, e 7 mil provas teóricas. Totalizando aí aproximadamente, entre as duas unidades, né, a nossa aqui da Ciretran e o Ganha Tempo, em torno de 150 mil atendimentos. E esse número ele foi maior do que 2024? Sim, no ano de 2024 a estimativa ali foi de 140 mil atendimentos, então tivemos quase 10 mil atendimentos a mais nesse ano. Na Ciretran de Sorriso ainda está naquele esquema de agendar o horário ou não? Como que está funcionando hoje? O agendamento, na verdade, ele é uma ferramenta que ele veio na pandemia, que era para auxiliar na organização dos serviços, né? Ano passado a gente acabou conseguindo um termo de cooperação com a CEPLAG, né? Então a gente reforçou um pouquinho o efetivo em ambas as unidades aí. Então não estamos exigindo no momento agendamento do atendimento somente quando é relacionado a vistorias, provas práticas, né? E esses atendimentos sim são agendados, mas aquele atendimento mais comum não estamos cobrando agendamento. E hoje a Ciretran ela tem uma parceria muito bacana com as forças de segurança aqui de Sorriso e participa também sempre das operações Lei Seca. Sim, são os pilares, né? O Detran, lá no ano de 2014, quando veio a Lei Seca para o estado de Mato Grosso, com a PRF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, aqui em Sorriso, desde o início, a Guarda Municipal sempre foi uma grande parceira e ficou, inclusive, permaneceu quando o Detran ficou um pouquinho afastado das atividades, né? Até pela questão de não existir um efetivo do Detran para atender essa demanda. Atualmente, desde 2021, quando eu assumi a gestão, era uma demanda dos servidores, né, que voltassem a integrar os serviços de fiscalização de trânsito, e a gente tem intensificado. Nesse ano agora de 2025 foram 49 operações realizadas, o Detran esteve presente em todas elas, né? Responsável ali pela lavratura dos autos de infração, esclarecimentos em relação a procedimentos, né? E o destaque nas operações, infelizmente, é um número que a gente vê como negativo. Foram 1.209 infrações relacionadas ao artigo 165, que é de conduzir o veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, e por recusa de realizar o teste ali, tendo gerado auto de constatação, a pessoa visivelmente embriagada ou não. Isso que eu ia perguntar, as multas esse ano também aumentaram comparado com... Esse ano não, né? 2025 comparado com o ano passado, digo assim, no total, não só referente à embriaguez. Esses números, eles têm se mantido relativamente estáveis. Isso, para nós, considerando que aumenta a frota, aumenta a população, é positivo, a gente vê como positivo. A gente vê muitas críticas, às vezes, à fiscalização de trânsito, porque na realidade ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas o número que a gente vê, aguardando agora o anuário do trânsito, né, relativo ao ano passado, a gente vê que os municípios que aderiram à questão da realização das operações Lei Seca têm tido redução no número de acidentes com vítimas fatais e com vítimas graves. Então a gente vê que existe uma efetividade. Lógico que nem tudo é por causa da Lei Seca. A gente destaca o excelente trabalho
que a Polícia Militar e a Guarda Municipal fazem aqui no município. E a alcoolemia, ela tem sido ainda o maior número de multas registradas ou tem outras também que estão ali, um comparativo, digamos assim? O principal destaque, se a gente for ver em número de autuações, é relacionado, primeiro lugar, licenciamento sem estar recolhido, licenciamento vencido. Segundo lugar, a gente tem o destaque também a questão da pessoas não habilitadas. Infelizmente, aqui em Sorriso, o número de pessoas não habilitadas conduzindo é muito grande ainda. E isso reflete diretamente no trânsito, né? Então, fica aí um apontamento para a população, né, que é uma preocupação que as autoridades têm. E agora esses números podem aumentar porque tem algumas bicicletas elétricas que serão exigidos habilitação, emplacamento, tudo isso agora, né, Edson? Sim, essa questão dos ciclomotores, bicicletas elétricas, ela não é uma coisa nova, né? Ela vem desde da elaboração lá da resolução da 996, e agora culminou que finalmente ela entrou em vigor. Ela vinha ensaiando, chegava no momento de entrar de fato em vigor, era prorrogado, agora de fato entrou. O que acontece? Esses veículos, eles têm sim, a gente pegou lá na resolução, você vê que ele define a questão de bicicleta continua as mesmas regras, né? Seguindo as regras de fluxo de trânsito, mas não precisa de habilitação nem de emplacamento. A gente tem as bicicletas elétricas. E aí existe um grande problema que nós já constatamos agora nessa primeira semana de trabalho, que são as gambiarras, né? A gente vê bicicleta com motor elétrico, com motor a combustão, e esses veículos... Motor de motosserra, motor de motocicleta, inclusive apareceu uma lá já essa semana. Então, assim, a gente tem que destacar que esses veículos de produção artesanal, gente, eles não podem circular. Coloquei um motor... Não tem como regularizar, né? Coloquei um motor de motosserra, coloquei um motor de motocicleta, coloquei um motor de, sei lá, máquina de lavar. Não regulariza, gente. Esse veículo não pode circular. A orientação é que você já tire essa gambiarra para que você não tenha o veículo aí removido, tá? Porque o correto é ocorrer a remoção desses veículos. Aí a gente parte lá para os... a bicicleta motorizada, gente, para que vocês entendam, né? Ela é motor elétrico. A bicicleta elétrica é um motor elétrico que ele é um auxiliar ali. Então, não tem acelerador. Eu vi algumas com acelerador, já não pode ter acelerador. Ele simplesmente auxilia no momento que você está pedalando, ele dá aquele reforço ali de força no pedalar. Então, se é uma bicicleta elétrica com acelerador, já não está regular, ele vai se enquadrar em outra situação. Aí nós temos os autopropelidos, que são esses patinetes elétricos, alguns outros modelos de bicicleta, esses que não têm pedal, esses sim têm acelerador. E a gente já viu que também o pessoal andou fazendo gambiarra, porque ele é para ter uma limitação de 32 km por hora, né? E o pessoal está andando aí a 60, 70. Bem assim mesmo. Então o pessoal já fez uma adaptação também. Está irregular e é passivo de punição. E aí sim a gente entra na questão dos ciclomotores. Os ciclomotores, a gente está orientando o pessoal a providenciar a nota fiscal, né? Porque é a partir desse documento que a gente vai conseguir fazer a regularização. Aí a gente vai constatar duas situações. Aquela situação em que o veículo já está cadastrado devidamente na base nacional, com as informações de potência, tudo certinho. Esses veículos são emplacados facilmente, da mesma forma que é emplacado uma motocicleta ou um carro. E na outra situação, que o veículo não está cadastrado na base nacional. Aí você deve procura o Detran, a gente vai fazer essa consulta, vai te dar essa informação. Você deverá entrar em contato com o fabricante, com quem te vendeu o veículo, para que ou ele providencie esse cadastro, e caso ali ele se recuse, que já é uma situação que a gente constatou, né? Aí existe sim como você regularizar, um pouquinho mais complexo. Você vai ter que esse veículo vai ter que passar por aprovação do laudo técnico do Inmetro, uma gravação de chassi nesse veículo. Então, assim, se tornou uma situação um pouquinho complexa. A gente tem visto que, considerando aqui o estado do Mato Grosso, as regras daqui, como funciona a questão de custos para a realização, acaba que vai ficar relativamente cara a regularização desses veículos que não estão pré-cadastrados na base nacional.
E nós estamos recebendo aqui alguns questionamentos. Edson, não sei se é da área, quem tem dívida ativa por documentos atrasados, tem como renegociação com menos dívidas, quem tem dívida ativa? Então, o que acontece? A dívida ativa é aquele débito que passou ali algum tempo sem ser regularizado, sem ser renegociado. Então, o que acontece? Desde 2016, o governo do estado ali na gestão do táxi vem executando esses débitos, né? Então, colocou na dívida ativa, negativo o seu CPF, você não consegue fazer mais nada. Para você regularizar, existe sim uma forma de você fazer negociações. É através da Procuradoria-Geral do Estado. No site da Cefaz tem um link que direciona, no site da PGE também tem esse link que direciona. Você consegue fazer a negociação e, inclusive, está ativo um programa lá de renegociação que no pagamento à vista ou em até 6 vezes, salvo engano, ele abate uma grande parte dos juros e multa. Mas não é no Detran? Não, o Detran a gente não é autorizado a fazer essa negociação, porque uma vez que ele foi para execução, esse débito ele sai do nosso banco de dados e ele vai para a atribuição da Procuradoria-Geral do Estado. Edson, o pessoal está nos mandando mensagem ainda a respeito das bicicletas também. Inclusive, se o Pedro conseguir colocar no ar, tem a nossa ouvinte, a Jo, ela não entendeu muito bem. Para quem tem dúvida, pode ver na nota fiscal os detalhes, né, as características da bicicleta que tem em casa. E se não tiver nota fiscal, na loja onde comprou, pode estar emitindo. No caso dessa bicicleta, saberia dizer ou não? Ou tem algum site que fique claro também para a pessoa entrar e tirar todas as dúvidas? Então, essa daí, ela está aparentando ser realmente uma bicicleta elétrica, né? A gente vê que o motor dela ali fica vinculado a estar pedalando, aparentemente, a não ser que tenha sido feita alguma adaptação. Que eu falei que, como eu falei, é uma das grandes preocupações que a gente está tendo, porque mesmo veículos novos que foram comprados pela internet e que foram levados até a Ciretran, né, ao longo dessa semana, né, que o pessoal está preocupado, a gente viu que muitos deles têm adaptações já. E a pessoa falou, não, mas eu comprei assim. Então ele já veio novo com algum tipo de adaptação. O que você deve analisar no veículo? Ele deve ter um limitador de velocidade de 32 km por hora. Pega ali uma trena, veja o centro do pneu dianteiro para o pneu traseiro. Tem que ter no máximo 1,30 m. E a questão do motor só ativar mediante você estar pedalando. Aí você já tem aí a garantia de que ela, de fato, é uma bicicleta elétrica. Aí basta que você entre, pode jogar no Google ou lá no site da Senatran, do Contran, a resolução 996, para você verificar se com os equipamentos de segurança obrigatório. Lembrando, gente, que se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha com trânsito, vai falar, ainda que seja uma bicicleta elétrica, capacete, uma cotoveleira, para você evitar aí um possível acidente onde você acabe se ferindo. Porque por mais que o veículo esteja limitado na questão de velocidade, muitas vezes você vai se envolver em um acidente com outro veículo que de repente esteja circulando a uma velocidade maior. Se o pessoal aqui está preocupado, viu? Se for parado por não ter a placa ainda, né? Porque comprou zero, ainda não fez o emplacamento, pode ser apreendido? Então, a resolução já está em pleno vigor, certo? A normativa está em pleno vigor. É lógico, eu tenho conversado bastante com o Pires, né? Que é o responsável aí da guarda. E a gente tem aquela questão do bom senso, porque é uma coisa nova. No estado de Mato Grosso, para que se haja uma noção, ninguém conseguiu regularizar ainda a questão dos veículos que não estão pré-cadastrados. A gente já emplacou o veículo que está com o pré-cadastro, inclusive. Ano passado já era possível de fazer, a gente acabou emplacando alguns no ano passado ainda, né? Esse ano passou a ser obrigatório, tá? Então vamos lá. Inclusive, a nível de Brasil, até na data de terça-feira, no final da tarde, somente Rondônia tinha conseguido regularizar um veículo desses artesanais. Artesanal não, mas desses que não estavam pré-cadastrados na base, que tem a necessidade de fazer o laudo do Inmetro. Então, assim, é uma situação que está ainda muito devagar a nível nacional. Então, eu acredito que o bom senso aí na fiscalização e também o pessoal evitar também de descumprir. Verdade. Sabe que está sem placa, não tem por que ficar rodando, né? Exatamente, até porque pelo que a gente percebeu, a maioria das notas fiscais já não são de agora, então não é um veículo que é novo, né? No ano passado já era possível de regularizar, só não era obrigatório, né? Agora já é. Então agora já existe a obrigatoriedade de estar regulado. Então, verifique com o pessoal da guarda, eles vão analisar os critérios da resolução para dizer, esse tem que emplacar, esse não tem.
menor de idade, já evite a situação, porque né, uma pessoa não habilitada também evitar a situação para evitar aí de ter o veículo removido e chegar numa situação em que você não consiga regularizar. Com essa nova resolução que entrou em vigor agora a partir do dia 1º, né, desse mês, dia 1º. Pode acontecer duas situações, né? A primeira é que aumente, então, essas regularizações desses veículos e automaticamente aumente esses veículos no trânsito, como também diminuir, porque daí a partir do momento que a pessoa tem que comprar, daí ela tem que regularizar e tudo mais, às vezes ela acaba optando por não possuir esse tipo de veículo. Por outro lado, há uma preocupação também com relação à orientação do trânsito com essas pessoas, porque muitas vezes são pessoas que não, exatamente por não exigir carteira de habilitação, muitas vezes não entende de regras de trânsito. E isso também traz preocupação para quem está trafegando ali todos os dias, né? Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, até com o advento dessas novas normas que estão para serem implantadas relativas à habilitação, né? A gente vê algumas pessoas fazendo comparativo. Mas nos Estados Unidos é assim. No Canadá é assim, na Inglaterra é assim. Mas a gente esquece de lembrar que nesses países, desde a pré-escola, o trânsito é uma matéria trabalhada dentro das escolas, né? Não é uma política que ocorre no Brasil. Então essa é sempre uma grande preocupação, é por isso que a gente bate tanto na necessidade de ações educativas de trânsito, né? A gente tem ampliado aqui no município, em parceria com as outras instituições, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, os bombeiros, o PRF, todo mundo tem essa preocupação, porque hoje é um dos principais motivos de óbito. O trânsito no Brasil é violentíssimo. Exatamente. Né? E quando a gente fala, por exemplo, você falou aí, né, que em outros países é uma matéria na escola, né, sobre trânsito. E no Brasil, não. A maioria das vezes a cultura é dar uma bicicleta para a criança, ensina ela a andar de bicicleta, mas não ensina ela a andar no trânsito de bicicleta. E muitas vezes é onde acontece vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, justamente por não ter esse conhecimento. Nem do pai passar para criança e nem da criança receber essa orientação desde pequena. Sim, inclusive isso reflete, inclusive, é muito interessante esse tema, porque isso reflete quando a gente vai lá, a minha equipe lá está realizando exame de prático de habilitação. A gente percebe que a pessoa já está ali, ela fez as aulas na autoescola, fez tudo correto, mas ela tem vícios que já são de trânsito de antes de ela ter feito as aulas. Sim. Então, isso é muito complexo. É um assunto a ser debatido a nível nacional. Isso aí deveria estar constando na base curricular, porque tanto a questão... É um custo gigantesco para o Estado, a questão de acidentes de trânsito, e fora a quantidade de vidas que são ceifadas anualmente, né? Então, um assunto bastante polêmico, é um assunto que as instituições de trânsito exigem, mas que infelizmente nunca teve um grande reconhecimento e nunca teve um andamento adequado a nível nacional. Edson, nosso horário já está avançando. Tem mais alguma orientação que você queira repassar à comunidade também? E lembrar que o Detran, Ciretran aqui de Sorriso sempre está à disposição. Sim, relembrando então a questão aí já que iríamos falar sobre os licenciamentos, né? Os veículos, gente, mais uma vez foram prorrogados aí os vencimentos dos licenciamentos e do IPVA para as placas iniciais, né? De final inicial ali. Então, 1, 2, 3 e 4. O IPVA ficou para o mês de março, 5, 6 e 7 ficou para o mês de abril, 8, 9 e 0 para maio. Com relação ao licenciamento, final 1, 2 e 3 para março, 4 abril, 5 maio e assim vai sucessivamente até o final 0 lá em outubro. Então, gente, lembrando, né, que até os vencimentos, o IPVA ele pode ser parcelado, até o dia 10 paga com 5% de desconto, até o dia 20 com 3% de desconto, e que é muito importante você fazer a consulta do documento, verificar se o exercício lá do licenciamento foi atualizado para 2026 após fazer o pagamento, porque pode ter alguma pendência documental ali, alguma coisa que está faltando, e aí você deve procurar a Ciretran para que a gente faça essa atualização manualmente. Além disso, para quem tem o aplicativo Nota MT, né? É o MT Cidadão. O MT Cidadão, né? Também consegue um desconto, né? Sim, o MT Cidadão lá, ele tem esse programa do Nota MT, né? Do governo estadual. Então, para a pessoa que está emitindo ali notas fiscais no CPF, você consegue alguns descontos através do aplicativo MT Cidadão, basta solicitar lá.
E também, através do MT Cidadão, tem todos os serviços praticamente que o Detran presta disponíveis, inclusive o pagamento de guias, negociação de dívida ativa, tudo que você precisa está na palma da mão ali no celular através desse aplicativo. Para evitar golpe, inclusive, né? Inclusive, evitar golpes. Edson, muito obrigada pela sua participação, estamos sempre à disposição. O Detran também aqui de Sorriso está sempre de portas abertas para toda a população e sempre disponível para vocês quando tiverem algum assunto para ser levado mais amplamente.